Olá, aqui é o professor Flávio Coutinho e essa aula faz parte do curso de Computação Gráfica do Cefet-MG. Nela a gente vai falar sobre efeitos visuais, que são parecidos com os efeitos especiais da indústria do cinema, que estão tentando simular coisas, fenômenos, acontecimentos do mundo real sem que eles aconteçam. Por exemplo, chuva, neve, explosão, essas coisas. Só que aqui a gente está na computação gráfica, então a gente chama de efeitos visuais. Nossos objetivos, então, são de entender o funcionamento de skyboxes para poder maquiar a limitação do campo de visão das cenas, conhecer também uma técnica de billboarding e spriting para renderizar de maneira mais barata, simular o comportamento e aparência de gases, fogo, explosão, até líquidos, usando um recurso que chama sistema de partículas, conhecer técnica para gerar sombra em tempo real, conhecer técnica para simular reflexão, por exemplo, de um espelho, de um retrovisor ou de um material metálico, com uma técnica que chama Environment Mapping, e também conhecer efeitos de câmera, como o campo de profundidade e a borragem de movimento. O Skybox, a ideia é que ele contemple o horizonte inalcançável, ou seja, ele vai ser uma foto do que o personagem estaria vendo lá no horizonte em todas as direções. E o Skybox, ele tem dois primos, um é o Sky Sphere e o outro é o Sky Dome, mudando a forma geométrica. Vamos entender o que é isso? O Skybox é usado para maquiar a limitação do frustum, que o frustum ele tem um plano distante que define a distância máxima dos objetos que vão aparecer na cena que está sendo renderizada. E aí, usando o Skybox, a gente pode ter representado por ele o que estaria visível no horizonte, caso a câmera não tivesse essa limitação do plano distante do frustum. E como que ele funciona? Basicamente um cubo cujas faces internas possuem texturas e essas texturas representam o que estaria sendo visualizado no horizonte. Se em vez de um cubo você quiser usar uma esfera, aí a gente chama de Sky Sphere, ou um hemisfério, a gente chama de Sky Dome. Quando que a gente usaria um desses outros dois aí? Por exemplo, numa cena no espaço. Talvez seja mais fácil você usar uma esfera e texturizar o lado interno dela, com o horizonte do espaço, estrelinhas, preto e etc., do que você fazer com um cubo. Mas o mais comum é o Skybox mesmo. E tem um detalhe muito importante. O Skybox ele deve se mover junto com a câmera. Então, se a câmera que está aqui, e aqui está o Skybox. Se a câmera ela andar 10 unidades para frente, o Skybox acompanhou. A câmera sempre está no centro do Skybox. Ou seja, a câmera nunca se aproxima de uma parede do Skybox. Agora, se eu pego essa câmera aqui e giro ela para cá, aí eu vou estar passando a ver outro pedaço aqui dessa face do Skybox. Ele pode ser implementado simplesmente como um cubo com as faces internas texturizadas, mas o OpenGL ele possui um tipo de textura especial chamada Cube Map, que serve exatamente a esse propósito. Nesse exemplo aqui a gente pode ver uma cena com Skybox. Essa cena aqui, ela não está certinha, porque no que eu estou mexendo na câmera aqui, eu estou distanciando do Skybox. E isso não deveria acontecer. Mas só para a gente ver que de fato é um cubo. Segundo tópico são as sprites e a técnica de billboarding. Nós já vimos sobre sprites, a gente inclusive usou de cima e embaixo no primeiro trabalho prático. Uma sprite é basicamente um retângulo que tem uma posição, uma orientação, ele pode estar rotacionado e ele tem uma textura aplicada nele. E a gente consegue criar a ilusão de animação se a gente tiver vários quadros da mesma imagem e a gente alternar entre esses quadros ao longo do tempo. A gente também tem sprites em 3D, ou seja, retângulos que têm uma posição, ângulos de orientação e uma textura aplicada. E existe um caso especial de sprite que usa um negócio que chama técnica de billboarding. A ideia é fazer com que essa sprite esteja sempre olhando para a câmera, tipo aqueles quadros da Mona Lisa ou do Portinari, que o pessoal fala que independente de que direção você está olhando para o quadro, parece que a pessoa do quadro está te observando.
Aqui no caso billboarding, a gente está fazendo exatamente isso, só que de verdade. Essa técnica definitivamente não é nova. Por exemplo, no jogo Doom, o primeirão, que apesar de ser um jogo em 3D, praticamente tudo no jogo eram billboards. Nessa época também não era possível fazer iluminação dinâmica em tempo real, então se a gente observar essa cena aqui, a gente tem esse tonel, e olhando para ele a gente pode inferir que existe uma fonte de luz à esquerda, porque aqui está mais escurinho. Se a gente pegar o personagem e girar o personagem ao longo desse tonel, a gente vai ver que o lado direito sempre está escurinho, porque o tonel ele foi girando para acompanhar o personagem, de forma que o personagem sempre está vendo exatamente o mesmo lado do tonel. Ele não é 3D, ele é simplesmente um billboard. Assim como os outros inimigos também, todos. E essa forma que o billboard usa para poder se alinhar à câmera pode ser dividida em 3 tipos de billboards diferentes. Eles podem ser alinhados à tela, alinhados com o mundo ou alinhados no seu próprio eixo. Vamos ver cada um. Olha só esse exemplo. Nós temos aqui uma série de árvores e essas árvores, elas são billboards. A gente pode ver aqui, ó. Ativei o modo de arame, aí a gente está vendo os quadriláteros texturizados. Essa árvore, ela rotaciona no próprio eixo, ou seja, ela sempre está em pezinha, e aí no plano XZ, que é o chão, ela vai sempre estar olhando na direção da câmera. Agora, se no meu jogo eu puder chegar em cima das árvores, aí olha só, a ilusão está completamente quebrada. Então esse é o tipo de billboard que rotaciona no próprio eixo, ou axial. Mas em alguns casos eu quero de fato que o billboard esteja sempre olhando para a câmera, não importa o tipo de rotação que está acontecendo. Que é o caso desse texto aqui, ó. E também de textos explicativos, setinhas que ficam dentro dos jogos e tal. Esse tipo de billboard, e vou mostrar que ele também é um billboard, e olha só ele se alinhando. Ele é chamado alinhado com a tela. Porque não importa a rotação da câmera, ele sempre está exatamente na mesma posição. Olhando novamente por outra câmera. Então aqui eu posso pular e aí eu vejo que as árvores elas não rotacionam nesse eixo, mas a palavra billboard sim. E uma outra coisa que a gente pode fazer, existem jogos que você pode rotacionar a câmera dessa forma aqui, ó. E esses billboards, eles são usados para texto justamente porque eles sempre estão alinhados à tela, não importa essa rotação aqui no eixo Z. Então esse é o billboard alinhado com a tela. Tem um outro muito parecido que é o billboard alinhado com o mundo, no caso desse fogo aqui, ó. Então a primeira coisa, esse fogo ele é um efeito de partículas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas já adiantando, ele é um monte de sprites com uma texturinha aplicada, aí dá a sensação, né, de que é uma coisa só homogênea. Só que não são sprites simples, são billboards também. Só que esses billboards, eles não precisam se alinhar caso a câmera rotacione. Olha só, o billboard ali se alinhou. Agora, esses de baixo, eles não estão alinhados caso eu faça isso aqui, ó. Ó, o billboard, a palavra billboards, ela rotacionou junto com a câmera, mas os foguinhos, eles não rotacionaram. Esse tipo de billboard, ele sempre tem, o lado de cima dele sempre aponta para o lado de cima do mundo, sentido contrário da gravidade. E por esse motivo, o nome dele é billboard alinhado com o mundo. Então esses são os 3 tipos. Recapitulando, o primeiro que a gente viu foi o axial, que é a árvore. Então ele rotaciona no próprio eixo da base e o lado de cima dele aponta também para o lado de cima do mundo. É tipicamente utilizado para árvores que estão distantes do jogador e elas tentam, né, ficar sempre de frente para a câmera. Tentam não, né? Elas ficam.
O segundo que a gente viu, que é da palavra billboards, ele é o alinhado com a tela. Então a imagem está sempre paralela à tela. O vetor normal do quadrilátero está apontando na mesma direção que a câmera aponta, só que em sentido contrário. E o lado de cima desse billboard é igual ao lado de cima da câmera. Ou seja, se eu rotacionar a câmera, eu continuo podendo ler o texto, né? Se for um texto desse billboard alinhado com a tela. Um outro exemplinho aqui, ó, é para poder colocar legendas mesmo em objetos tridimensionais. Se eu pudesse girar a câmera aqui, eu continuaria conseguindo ler o texto porque ele não ficaria torto. E o terceiro tipo de billboard que a gente viu foi utilizado para cada partículazinha do fogo e ele é alinhado com o mundo. Ele é muito parecido com o alinhado com a tela. Então, a normal também aponta no mesmo direção que a câmera, sentido oposto, só que o lado de cima dele é sempre o lado de cima do mundo. Ou seja, se eu girar a câmera daquele jeito, ao longo do eixo Z, esse billboard não vai girar junto. Esse cara, ele é usado para objetos simétricos, que não precisam girar junto com a tela. Por exemplo, as partículas do fogo que a gente viu ali. Em sistema de partículas é muito comum utilizar o billboard, cada partícula sendo um billboard alinhado com o mundo. Uma outra técnica baseada nos billboards é a de impostores. O impostor ele é um billboard que está substituindo ou está fingindo ser um objeto 3D da cena. Nesse exemplo aqui desse trabalho do Harris e Lastra de 2001, a gente pode ver que ele estava querendo fazer a simulação de nuvens em tempo real. Então ele tinha a informação volumétrica de cada nuvem, só que desenhar isso é informação demais, não ia dar tempo de fazer em tempo real. Aí o que ele fez foi, ele gerou um impostor para cada nuvem, que é um billboard com uma renderização de uma fatia da nuvem e renderiza muito mais rápido do que se estivesse renderizando todos os objetos tridimensionais. Esses impostores também são usados em jogos quando a gente tem objetos que estão distantes demais da câmera, ou seja, imagina um objeto que tem 1000 vértices e ele está tão distante da câmera que ele vai ser desenhado apenas em 10 por 10 pixels. Não tem por que você pagar o preço de desenhar 1000 vértices, sendo que o objeto vai ocupar só 10 por 10 pixels. Você poderia, a partir de uma certa distância, substituir esse objeto por um impostor. Nesse vídeo aqui, ó, vocês podem ver isso aqui acontecendo em tempo real. É bem legal, convido vocês a fazerem isso. O terceiro tópico é a geração de sombras em tempo real. Como nós vimos na aula de iluminação dinâmica, quando a gente usa um modelo de iluminação local, que é o caso de qualquer API gráfica de tempo real, a gente não considera a interação da luz inter-objetos. É só a interação da luz com cada objeto. Então, se tem um objeto obstruindo o outro, um modelo de iluminação local não está nem aí para isso, porque na hora de colorir um objeto, ele olha só para esse objeto e para as fontes de luz. Mas mesmo assim, a gente vê sombras dinâmicas e tal em jogos. Então, como é que funciona? Bom, é um efeito visual, usando alguma dessas três técnicas que a gente vai ver aqui. A primeira, eu gosto de chamar de hack simplão. A ideia é, você vai desenhar o objeto duas vezes. No primeiro passo, você vai renderizar o objeto normalmente. Então, o objeto aqui, no caso, é essa chaleira em cima dessa mesa. E no segundo passo, eu vou projetar essa chaleira no chão, aqui no caso, em cima da mesa, e vou renderizar, só que usando a cor preta. Isso funciona, é até convincente, só que rapidamente não fica muito legal, a gente consegue perceber a limitação. Porque olha só, essa sombra aqui, ela simplesmente foi uma chaleira achatada, projetada aqui na mesa. Mas como esse objeto ele é essa chaleira, então a gente consegue ver a sombra extravasando, pendurada aqui na mesa, o que está completamente errado. Outro problema com o hack simplão é se a gente não tiver num plano, mas numa escada ou num morro. Aí a ilusão também rapidamente fica ruim. Uma técnica melhor, bastante melhor, é a de volume de sombra. Ela é antiga, de 1977, só que ela ficou muitos anos sem ser usada porque ela é pesada. Ela foi popularizada só com o jogo Doom 3. Como que ela funciona? Vamos considerar essa cena aqui. Ela tem uma fonte de luz que está exatamente no centro aqui dessa sala. Tem essas esferas que vão projetar sombras
e tem as paredes aqui desse cubo. Essa técnica funciona da seguinte maneira. Aqui eu só tenho uma fonte de luz, eu poderia ter várias. Então, vamos supor que é só uma mesmo. Para cada objeto da cena, ou seja, para cada esfera, para cada objeto que pode lançar sombra, eu vou calcular qual que é a silhueta desse objeto em relação a essa fonte de luz. O que é silhueta? É o contorno. A silhueta de uma esfera é o quê? Um círculo. Então, no caso aqui, todos são esferas. Então, a silhueta de todos os objetos são círculos apenas. Aí eu vou pegar cada silhueta e vou extrudi-la, fazer uma extrusão, que é eu pegar a silhueta, que era um círculo, e vou criar uma forma tridimensional, usando triângulos e tal, que vai ser um tronco de um cone. Aí, na hora que eu for desenhar a cena de fato, eu vou ver para os objetos que podem receber sombra, que no caso as paredes do cubo, um ponto P qualquer nesse objeto, ele vai estar na sombra se esse ponto está dentro de algum desses volumes de sombra que foram gerados aqui. Para fazer isso em tempo real, é possível utilizar um recurso do OpenGL, no caso, que chama Stencil Buffer. Vocês podem ver informações aqui nesse link. As sombras geradas pelo volume de sombras é bastante bonitinho, olha só, bem lisinha e tal. O ponto negativo é que elas são computacionalmente mais caras do que a terceira técnica que a gente vai ver, que são os mapas de sombra. Nessa terceira técnica, a gente vai fazer o seguinte. Essa é a cena que eu quero desenhar. E eu quero ter essas sombras aqui porque eu tenho uma fonte de luz aqui. Antes de desenhar, para cada fonte de luz, eu vou colocar a câmera na posição da fonte de luz, olhando para o centro da minha câmera real. E eu vou renderizar com a câmera nesse lugar. Só que eu não vou utilizar essa informação dessa foto tirada, renderizada aqui, para colocar na tela da pessoa. Eu vou guardar esse resultado só numa imagem, numa textura, numa região da memória que não vai ser mostrada para o usuário. Ou seja, não vai ficar no frame buffer. E além disso, eu não estou interessado nas cores desses caras. Eu estou interessado só na distância da fonte de luz até o objeto mais próximo naquele pixel. Qual que é a imagem que eu vou gerar? Para essa fonte de luz aqui, eu vou gerar essa imagem aqui, ó. E ela é chamada o mapa de sombras dessa fonte de luz. Como é que a gente entende essa imagem? Os pontos mais escuros, eles têm valores mais próximos de 0 do que de 1. E isso indica que a distância da câmera até esse objeto é menor do que um ponto aqui que está com um valor mais claro. Aí, de posse do mapa de sombras, eu vou voltar minha câmera para a posição correta dela e vou renderizar a cena mais uma vez, só que dessa vez para valer. Aí, para eu verificar se um ponto P de algum objeto está na sombra ou se ele está recebendo a luz, como que eu faço? Estou querendo ver se esse ponto aqui está iluminado ou se ele está na sombra. A minha câmera está aqui e a fonte de luz está aqui. Eu vou verificar qual que é a distância da fonte de luz até esse ponto. Achei um valor lá que, digamos, é 10 de distância. E aí eu vou olhar no mapa de sombras que está representando as cenas de acordo com a posição da fonte de luz aqui, ó. Vou olhar lá no mapa de sombra onde estaria o ponto P e vou olhar qual que é a cor nesse local. Essa cor, ela está codificando a distância da fonte de luz até o objeto mais próximo naquele pixel que eu estou observando. E isso vai me dar a distância da fonte de luz até o objeto mais próximo naquele pixel, que aqui no caso deu, digamos, 7. Aí, para eu saber se o ponto P está iluminado ou se ele está na sombra, basta eu verificar se essa distância até o ponto, o 10, ele é maior do que esse valor achado pelo mapa de sombras. Então, 10 é maior que 7, ou seja, existe um objeto antes do ponto P que está obstruindo a luz de chegar lá no ponto P. Logo, o ponto P está na sombra desta fonte de luz aqui, pelo menos. Para eu poder achar onde no mapa de sombras aqui está o ponto P, sendo que eu tenho as coordenadas do ponto B, o x, y, z dele, onde que eu tenho que olhar aqui? Eu posso utilizar as matrizes de projeção e visualização usadas para poder posicionar a câmera lá na fonte de luz e gerar o mapa de sombras. E outro detalhe bem legal é o seguinte, esse mapa de sombras
nada mais é do que o Depth Buffer ou Z-Buffer com a câmera aqui. Este exemplo aqui mostra como funciona o mapa de sombras e dá para ver que a sombra gerada é bem legal. Eu vou mexer aqui na posição da fonte de luz para a gente ver a sombra sendo alterada. Apesar de funcionar muito bem, existe um problema que acontece e é piorado quando a gente chega muito próximo de uma sombra. Ou seja, quando a câmera está mais próximo da sombra do que a fonte de luz. A gente tem esse problema aqui de serrilhamento, ou de baixa amostragem, ou aliasing em inglês. Isso acontece porque, na medida que a fonte de luz está distante, o mapa de sombra que ela vai gerar não vai ter muito detalhe sobre a cena, porque ela está muito distante. Aí, quando eu for verificar se um ponto da minha cena, do meu objeto, está na sombra ou não, eu vou olhar lá no mapa de sombra que está muito pequeno. Ou seja, ele não tem informação suficiente para eu poder construir essa sombra. Ao passo que se o meu mapa de sombra fosse grandão, eu teria muito mais informação, conseguiria gerar essa sombra aqui muito mais arredondada. Novamente, reparem que isso acontece quando a câmera está próxima, mais próxima da sombra do que da fonte de luz. O lado positivo do mapa de sombra é que elas podem ser estendidas facilmente até para ter sombras com penumbras, que na vida real é assim, né? Não é estou 100% na sombra e aí imediatamente estou 0% na sombra. Existe uma região de meia sombra chamada de penumbra. E essa técnica ela é bem mais barata do que os volumes de sombra. Por esse motivo, é a técnica mais utilizada nos jogos hoje em dia. E o lado negativo é esse que a gente acabou de falar, que quando a câmera está muito próximo da sombra e a fonte de luz está bem mais distante, a gente não tem informação suficiente do mapa de sombra para poder gerar ou construir a sombra lisinha, direitinha, sem problemas de baixa amostragem. Só que a gente consegue resolver esse problema relativamente fácil, de vários jeitos. Vamos ver. A técnica Screen Space Blurred Shadow Mapping prevê que a gente desenhe as sombras numa textura separado, depois a gente executa um algoritmo que vai deixá-la borrada, e só então a gente vai aplicar essa sombra nos objetos da cena. Essa segunda técnica de Percentage Closure Filtering prevê que a gente pegue mais de um texel do Shadow Map para poder verificar se o ponto está na sombra ou não. O que seria um texel? O texel é um texture element, é um pixel da textura. E aí, olhando para mais de um texel, por exemplo, os 3x3 mais próximos, eu vou tirar uma média, que aí eu vou ter inclusive uma sensaçãozinha aqui de penumbra, além de resolver o problema do serrilhado. E aqui eu tenho só a implementação simples, que tem bastante problema de aliasing. Nosso quarto tópico são os sistemas de partículas. Nessa cena aqui a gente pode ver esse fogo é composto por partículas, mas a gente também tem essa fuligem, que é outro efeito de partículas, tem essas faíscas aqui, que é outro sistema de partículas. Então a gente tem vários sistemas de partículas aqui. E eles são usados para a gente poder simular várias coisas, como fogo, fumaça, explosão, uma galáxia, um lançamento de uma magia, aquele efeitinho de level up que aparece no personagem, várias coisas. Vamos ver esse exemplo aqui do foguinho. Primeiro colocando aqui em modo de arame, para a gente ver que são simplesmente quadriláteros, contendo uma textura. E aí, o sistema de partículas, ele é composto por um emissor de partículas que está posicionado aqui e pelas várias partículas que ele vai gerando. E a gente pode configurar esse emissor de várias formas e ele vai fazer com que ele vai atualizando cada partícula, fazendo com que elas nasçam com certos valores de posição, rotação, cor, transparência e tamanho, etc. E elas morram daí a X tempo com outros valores. Então as partículas elas estão nascendo aqui embaixo e como elas têm uma velocidade no eixo Y, elas vão subindo, elas também vão diminuindo de tamanho, mudando para uma cor mais avermelhada e ficando 100% transparentes. Vamos brincar aqui com essas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer
eu vou alterar quantos segundos as partículas vivem. Então, olha só, elas estão vivendo 2 segundos, mas eu vou aumentar aqui para 3 segundos. O que aconteceu? O fogo subiu, porque as partículas estão vivendo mais tempo. Voltando aqui. Outra coisa que a gente pode alterar. O que seria esse tempo de vida? A partícula ela começa com, sei lá, 3 segundos de vida. Assim que o efeito de partícula verifica que ela já passou o tempo dela, ele pega e recicla essa partícula. Ela vai ser usada novamente assim que o sistema de partículas precisar emitir uma nova partícula. Outra propriedade aqui é a cor. Então, olha só, elas estão começando amareladas e morrendo mais avermelhadas. Eu vou fazer elas começarem vermelhas e morrerem meio pretas, sei lá. Aí já deu outra tonalidade aqui para o sistema de partículas. Se eu colocar um verde aqui, simular um gás meio esquisito. Também podemos mudar o alfa, né, o valor que seria a opacidade de cada partícula. Então elas estão nascendo com 0,7 de opacidade, aqui eu pus 1 agora, e eu vou colocar que elas morrem com 1 também, ou seja, elas não vão ficando mais transparentes. Aí olha o que está acontecendo. Vamos diminuir aqui. Aí olha só, a gente consegue ver as partículas simplesmente sumindo, o que não é legal. Se eu colocar para morrer com alfa 0, aí elas vão desaparecendo aos pouquinhos. Também podemos definir o tamanho ao longo do tempo. Aqui elas estão começando com esse tamanho de meio e morrendo com o tamanho de 0,1. Vou colocar para elas morrerem com meio também. Aí o fogo ficou uma coisa mais homogênea. Também temos a velocidade. O objeto, isso aqui é a velocidade com que ele nasce. Então ele está nascendo com a velocidade no x igual a 0. Mas se eu colocar aqui alguma coisa, aí o fogo já vai ficar inclinado para um lado ou para o outro. Se eu aumentar essa velocidade que ele está nascendo aqui, ele vai ficar no eixo Y, né? Aí ele vai chegar bem mais para o alto também. E a gente tem essa aceleração, que é a aceleração das partículas. Então a gente pode começar com uma certa aceleração e terminar com uma outra aceleração. Aqui eu estou tendo uma aceleração para cima, mas eu poderia não ter aceleração nenhuma. Eu poderia ter uma aceleração para o lado. E é sempre importante a gente ter esse delta que apareceu em cada valorzinho aqui. O que seria esse delta? O delta é um valor que está sendo utilizado, está sendo sorteado aleatoriamente para poder modificar esse 0, esse 1 e esse 0 aqui. Então, se eu colocar um delta de 10 aqui, eu vou ter, por mais que eu não mexer aqui na velocidade, eu vou ter partículas cujas velocidades x, y e z podem ir de até 10 até menos 10. E aí eu estou tendo partícula voando em todas as direções aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é mudar a textura que a gente está utilizando para poder gerar as partículas, para poder colocar no billboard das partículas. E a gente pode mudar também a quantidade de partículas geradas, quantidade máxima. E quantas partículas por segundo que a gente quer gerar, a taxa de geração de partículas. Este aqui é um outro sistema de partículas, vocês podem até brincar com ele online, que eu coloquei só para poder mostrar vários efeitos diferentes. Por exemplo, o de fogo tradicional aqui, mas também tem chuva, um gás, bolhas e uma fumaça, explosão, estilo cartoon. Tudo isso feito com um sistema de partículas apenas alterando os parâmetros de cada efeito. Sumarizando, as partículas são controladas por um emissor de partículas
que ele é quem instancia, finaliza e atualiza também suas posições, tamanho, transparência, etc. Esse emissor contém também parâmetros que definem o comportamento das partículas assim que elas nascem, por exemplo, a taxa de nascimento, a velocidade inicial, a aceleração, o tempo de vida de cada partícula. E é muito importante para a gente ter variedade no efeito, a gente colocar, né, uma certa aleatoriedade. Então esses parâmetros eles não são colocados exatamente do jeito que estão lá, mas eles são levemente aleatorizados. Como que a gente poderia implementar um sistema de partículas então? Num estágio de atualização, o emissor ele vai verificar se ele precisa criar novas partículas baseado na taxa de nascimento, ou seja, quantas partículas ele tem que emitir por segundo. Aí sempre que for nascer uma partícula, os seus valores iniciais são baseados na configuração que o emissor contém. As partículas que excedem ou zeram o seu tempo de vida são removidas para poder serem recicladas quando necessário. E para cada partícula viva, os seus parâmetros são atualizados. A gente até pode detectar a colisão da partícula com o mundo, mas isso normalmente não é feito, porque é um negócio caro, porque normalmente são 100 partículas, 1000 partículas, 10.000 partículas para um efeito. E aí no estágio de renderização, as partículas são tipicamente desenhadas como um sprite ou como um billboard. A gente poderia utilizar também pontos do OpenGL ou linhas simplesmente. O próximo tópico é o Environment Mapping, que serve para a gente poder simular reflexões em tempo real. E a gente tem pelo menos dois tipos. O Environment Map estático, que ele é gerado apenas uma vez, assim que a cena é carregada, e tem o Environment Map dinâmico, que gera esse mapa, que a gente vai ver o que é, a cada quadro. E aí, com certeza, é bem mais custoso. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um Environment Map gerado. Então, a gente tem esse skybox e a gente tem essas várias esferinhas. As esferas são espelhadas, ou seja, elas estão refletindo o skybox. Agora, tem um problema muito sério nessa imagem. Tente achar uma outra esfera refletida. Então, olhando aqui, ó, você não vê nenhuma, ela não está refletindo nenhuma outra esfera. Por quê? Essa reflexão que está acontecendo aqui é simplesmente a mesma textura aqui do skybox que foi aplicada para a esfera. E nessa textura do skybox não contém essas esferinhas aqui. Logo, como isso aqui é um Environment Map estático, a gente não consegue ver a reflexão correta, né, de fato acontecendo em tempo real. Mas já é alguma coisa. Boa parte das vezes isso aqui já resolve. Agora a gente pode ter um Environment Map dinâmico, então ele é gerado a cada quadro, que é o que está acontecendo. Eu tenho um Environment Map para esse cubo, outro para a esfera e outro para esse nó aqui. E aí, como eles estão sendo gerados a cada quadro, a gente sempre captura a situação atual. E aí a gente pode ver um objeto refletindo do outro. Para eu gerar o Environment Map dessa esfera aqui, o que eu fiz? Posicionei a câmera dentro da esfera, olhei exatamente para cima e tirei uma foto. Aí olho para o lado, tirei foto. Para baixo, tirei foto. Esquerda, tirei foto. Para frente, tirei foto. Para trás, tirei foto. Aí eu tenho uma textura como se fosse um skybox que essa esfera aqui está visualizando. E aí eu pego essa textura e utilizo para poder colocar nessa esfera aqui. Faço a mesma coisa para esse cubo e a mesma coisa para o nó. De novo, como isso é feito a cada quadro, a gente consegue ver a reflexão dos objetos na cena. A gente pode imaginar que o tipo dinâmico, que é esse da direita, ele tem um custo bem mais alto do que o estático, porque o Cube Map é gerado apenas uma vez, assim que a cena é carregada. Só que aí a gente não tem a condição de enxergar objetos dinâmicos da cena na reflexão, que é o que a gente consegue ter nesse caso aqui. Um outro exemplo aqui que dá para fazer coisas bem bonitas. Aqui tem vários Environment Maps, né? Um para essa esfera, um para esse cone, esfera, um para o chão também, que é reflexivo. Então tem vários Environment Maps aqui, eles são dinâmicos. Mas não pode ter mais nada nessa cena aqui, além desses poucos objetos. E é por isso que espelhos são tão incomuns em jogos. Sempre que tem um espelho, tem um Environment Map, talvez dinâmico,
que está sendo gerado, e isso é caro. Nosso último tipo de efeito visual são os efeitos de câmera, que simulam câmeras fotográficas, filmagem ou aspectos do olho humano também. 3 tipos de efeitos diferentes. Existe efeito espacial, que a gente chama de campo de profundidade, e tem um efeito temporal, que é o de borragem de movimento. Também tem um efeito que chama lens flare, que são uns brilhinhos que aparecem em vídeos filmados, não aparecem na vida real, só em fotografia e em filme gravado. Sempre que a lente está a um certo ângulo de uma fonte luminosa forte. A gente vê esses brilhinhos aparecendo, mexendo e tal. A gente vai ver o campo de profundidade e a borragem de movimento. Campo de profundidade, ou depth of field em inglês, é a gente querer simular o foco das câmeras. O nosso olho também tem foco, e é um foco bem complexo. O que está no centro da imagem gerada está é enxergado de maneira nítida, mas o que está enxergado, capturado pelas regiões mais de borda do olho, são mais foscas, a gente enxerga menos detalhes. E aí, com câmeras, a gente também pode alterar o foco da câmera para tirar foto de um jeito ou de outro. Só que o nosso modelo de câmera de computação gráfica, ele é simples demais, ele não tem curvatura de lente, abertura de lente, não tem nada disso. Então a gente precisa simular esse efeito com base, num efeito visual. O campo de profundidade ele pode ser feito em OpenGL utilizando o que a gente chama de buffer de acumulação, o accumulation buffer. Funciona mais ou menos assim. Essa aqui é a minha cena e a câmera está posicionada aqui. Só que em vez de tirar apenas uma foto da cena, eu vou tirar 3 fotos. Então, com a câmera na posição original, com a câmera levemente deslocada, mas olhando para a mesma direção da cena, e a câmera deslocada no outro sentido, olhando para o mesmo lugar. Aí depois eu vou combinar essas 3 fotos, tirando uma média dos pixels das 3 imagens. Para os pixels dos objetos que está exatamente no plano focal, as 3 imagens são iguais, ou seja, vai estar nítido. Agora, para os pixels dos objetos que estão mais distantes do ponto focal, dessa estrela, dessa lesma, a combinação do pixel das 3 imagens vai dar uma coisa diferente do que seria o original, fazendo com que apareça borrado. E aí, quanto mais distante do plano focal, mais borrado aparece. Isso é um efeito legal, só que ele tem um custo um pouco chato, que aqui eu estou desenhando a cena 3 vezes para cada imagem que eu quero gerar. Então, é um custo não trivial fazer isso. E como eu tinha falado, no OpenGL a gente pode usar um cara que chama buffer de acumulação. Ele é um buffer, ou seja, um espaço na memória que pode armazenar dados do frame buffer por um tempo. Como é que a gente faz isso? Então, eu desenho a cena nessa posição, depois nessa, depois nessa. Em vez de colocar isso no frame buffer, eu guardo nesse accumulation buffer. Então, eu vou ter 3 frame buffers acumulados. E aí depois eu combino esses 3 caras e coloco no frame buffer oficial, para eu poder ter a minha imagem mostrada na tela. Um efeito de câmera ao longo do tempo é a borragem de movimento, ou motion blur, que simula como que a gente enxerga objetos que estão se movendo muito rapidamente. Também pode ser utilizado o accumulation buffer de maneira muito parecida com depth of field. Só que em vez de mudar a posição da câmera, eu vou simplesmente usando as imagens anteriores que eu já tinha desenhado. Então é uma acumulação não espacial, mas ao longo do tempo. E aí eu pego e misturo a cena atual com uma porcentagem da cena anterior, com uma porcentagem menor das 2 cenas atrás, com a menor de 3 cenas atrás, até quanto eu quiser. Quanto mais cenas eu utilizar, mais borrado vão estar os objetos que estão em movimento. Para usar em OpenGL ou fazer um motion blur é bem simples, vocês podem ver aqui como fazer, mas basicamente existe uma função que chama glaccum, de accumulation buffer, e ela serve para a gente configurar o que a gente quer colocar lá no accumulation buffer. Isso era tudo o que a gente tinha para dizer sobre efeitos visuais, mas existem muitos outros também. Uma referência muito legal é o livro Real Time Rendering, que possui um capítulo que são efeitos baseados em imagens. O capítulo é bem interessante, utilizei ele para esses slides aqui. Se você estiver interessado em como fazer um sistema de partículas, tem esse tutorial aqui que é bem antigo, é um dos primeiros tutoriais sobre sistema de partículas que foram publicados, e ele é simples de acompanhar e tal, bem legal. Então é isso, obrigado pela atenção.